Oi, eu sou a Patrícia Siqueira e estou aqui com a Carol Tom e juntas nós criamos o Conexões Direito e Gênero. E é uma data super especial para nós, porque nós estamos também estreando o podcast do Conexões. E com uma presença que é muito especial para nós, que é a presença da Sâmia, que vai falar um pouquinho hoje sobre gênero e outras questões que nós tratamos lá no Conexões. Sâmia, você pode se apresentar, falar um pouquinho de você? Olá, Patrícia. Olá, Carol. Meu nome é Sâmia. Eu sou estudiosa do tema de relações de gênero, mais especialmente desde das minhas pesquisas de doutorado, e fico muito feliz pelo convite de participar desse start do projeto de vocês do podcast, principalmente pelo cuidado de trazer para as pessoas mais próximo, né? Deixar mais próximo das pessoas as questões de gênero. Como eu disse, eu atuo mais na área acadêmica, mas recentemente eu tenho percebido a importância de trazer esses debates tão avançados na academia também para mais próximo das pessoas, porque somente com essa construção de uma consciência de gênero, das relações de gênero, de uma consciência feminista não estereotipada entre todas as pessoas, é que realmente será possível ter avanços em relação a essas pautas. Sâmia, tem alguma situação específica da sua vida em que você percebeu claramente como o gênero faz a diferença? Essa pergunta me lembra um post uma vez que eu fiz no meu Instagram, que era escrito num muro assim, pichado: o que você já deixou de fazer por ser mulher? E muitas vezes nós nem percebemos as violências que sofremos pelo fato de sermos mulheres, mas já vivenciei tanto na área profissional quanto na área das relações pessoais diversas formas de violência que à época talvez eu não compreendesse como violência, e que depois de todos esses anos estudando sobre o tema, eu posso caracterizar como formas de violência. Sâmia, uma coisa que você falou no começo e que tem muito a ver com Conexões é justamente trazer essas questões de gênero que parecem tão distantes das pessoas para o dia a dia. Então a gente traz exemplos, traz notícias, coisas que colocam essas situações de forma mais próxima das pessoas. E a verdade é que gênero está em tudo e nós acabamos nem percebendo. Desde a infância, roupa para menino, roupa para menina, brincadeira de menino, brincadeira de menina, na nossa vida adulta e profissional. Cor de menino, cor de menina. Rosa para menina, azul para menino. Depois, na vida profissional, diferença de salário, os cargos de liderança quase sempre, né, para homens, em diversos desafios. No dia a dia também, em casa, né, as responsabilidades e atividades domésticas que são invisíveis. E isso acontece com todas as pessoas e poucos percebem. E o que você acha que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Claro, a gente não vai mudar isso imediatamente, mas assim, coisas que a gente pode ir construindo para que esse cenário seja revertido. Bom, primeiro, derrubar o discurso hoje corrente de que existe uma ideologia de gênero. Os feminismos, os estudos das relações de gênero não buscam impor nenhum posicionamento e nem alterar, né, nenhuma condição da humanidade. Na realidade, nós buscamos demonstrar para a sociedade que nas bases da nossa sociedade estão estabelecidos, a nossa sociedade está estruturada em diferenças, seja de raça, seja de gênero, seja de classe. É assim que nós constituímos a nossa sociedade. E sempre que nós pensamos em ações sobre gênero, é um conjunto. Nenhuma ação sobre gênero por si só basta. Então, nenhuma política pública por si só bastará para a superação
da violência de gênero. Então, é um conjunto, seja de políticas públicas, na própria advocacia, nas próprias instituições não existe violência de gênero, seja por meio da aproximação das pessoas, principalmente pela educação, de que essas diferenças sociais que caminham juntas, como raça e gênero, elas causam violência, elas causam opressões, elas causam diversa forma de discriminações na nossa sociedade, que numa sociedade que se diz, né, que se entende como a nossa, que busca uma sociedade justa, igualitária, essas discriminações não se justificam. Sâmia, então a questão do gênero, essa perspectiva do gênero, ela está em tudo. Todas as relações que nós temos na sociedade, né? E isso não é sutil, não é algo tão perceptível assim. E o que a gente pode fazer para mudar essa violência que também se instaura de uma forma sutil e que muitas vezes a gente mesmo repete isso sem perceber que tem ali uma questão em volta à raça, gênero, à idade, né? A questão geracional também é uma questão importante. O que mudar? Como nós poderíamos trabalhar para avançar nesse sentido? Essa sua pergunta me lembra uma experiência que eu tive em 2018, 2019. Eu fui dar uma palestra em uma universidade pública. Foi interessante porque era um congresso sobre direito e gênero, mas o público não era só de direito. Eles convidaram todos os estudantes de todos os cursos que a universidade oferta. Então tinha da área de biologia, psicologia, direito, enfim, foi uma plateia bem interessante. Eu fui falar sobre democracia, pautas feministas em Judith Butler, que é uma autora americana, bastante polêmica, né? Porque, enfim, atribuem a ela o discurso de ideologia de gênero, de forma equivocada. E ao final dessa palestra, foi interessante que uma aluna me abordou ao final e ela falou assim, era uma estudante de direito, e disse assim: professora, eu amei tudo isso que você falou, eu nunca tinha ouvido falar nessa perspectiva, mas como é que, ao chegar em casa, eu explico isso para minha avó, que o meu avô bater nela não está correto? Porque aí eu já tentei algumas vezes explicar para ela, só que daí ela vai em uma determinada instituição religiosa e eles falam que o papel da mulher é ser submissa e que, portanto, ela teria que aguentar. E essa pergunta me impactou porque quando a gente vai dar uma palestra, a gente sempre pensa muito em perguntas teóricas, filosóficas, profundas, né, sobre o tema, e ela me trouxe o choque da realidade, né, tudo isso que você expôs, que a academia pesquisa, que vocês pesquisam, que vocês publicam, é muito lindo na teoria, mas e na realidade ali, para falar no dia a dia para essas pessoas. Esse é apenas um exemplo que eu quero dizer, que ocorre com diversas mulheres, diversas formas de violência, não apenas física, mas também psicológica, nas mais diversas relações humanas, desde relações íntimas até relações de trabalho, e até mesmo quando as mulheres que sofrem essas violências vão buscar as instituições como o judiciário, elas acabam sofrendo uma dupla violência, porque também pode ocorrer uma violência institucional daqueles órgãos que deveriam tutelar o direito que foi violado ou ameaçado de violação. E ela colocou, na verdade, um desafio com a pergunta dela. Não existe uma resposta única, né? Como convencer qualquer mulher que apanhar não faz parte de uma submissão, que a violência econômica não é parte de uma submissão, que a ter o seu corpo objetificado, seja por um olhar, seja por uma frase, seja por um toque inoportuno, não é natural, não é meramente cultural. Há relações de poder por trás disso. E é como eu disse, sempre que nós pensamos em ações sobre gênero,
É um combo. Eu preciso de atuação de órgãos públicos como o judiciário, para que, por exemplo, não exista mais violência institucional em qualquer tipo de processo, não vire um espetáculo, dos profissionais que atuam nesses processos, de políticas públicas, como, por exemplo, a lei de não discriminação salarial, que hoje está sendo discutida a constitucionalidade porque as empresas não querem divulgar suas políticas salariais em relação a homens e mulheres. Enfim, quando essas pautas elas viram, na verdade, marketing, né? Ou seja, nós só contratamos mulheres negras, nós só contratamos mulheres, mas na verdade, quando você vai analisar essas ações, essas políticas, elas por trás é meramente um intuito do que chamam de marketing digital, da lacração. Mas no meio digital, que é o que vocês se propuseram a fazer hoje, e por meio do Conexões, eu penso que a principal contribuição na internet de ser o que não são feminismos e o que não são relações de gênero. Porque existe um estereótipo do que é ser feminista, existe um estereótipo do que das pessoas que falam sobre feminismos e relações de gênero na internet. Como exemplo de estereótipo, toda feminista é uma mulher mal amada. E esperava-se que hoje que eu ia ser uma mulher que ia chegar aqui vestida de terno e gravata, que é um outro estereótipo de feminismo. Ou então aquela que feminismo é apenas mera militância, que é importante, com certeza, mas uma militância desassociada, por exemplo, do estudo dos feminismos. Os feminismos, eles sempre se associam tanto na prática, na militância, que pode se dar de diversas formas, que nós chamamos de advocacy feminista, mas também é preciso estudar, também é necessário enveredar e entender por que dessas discriminações. Sem você estudar, é muito comum atribuir essas discriminações a machismo, a patriarcado, quando na verdade esses são conceitos nos estudos que não são a resposta do que acontece, né, de por que ocorrem essas opressões. É necessário estudar o sistema social e econômico capitalista, é necessário estudar as relações de poder decoloniais, é necessário estudar o histórico do feminismo negro, do feminismo latino-americano, é necessário, na verdade, o que eu chamo de uma ruptura epistemológica, ou seja, do que nós entendemos como conhecimento válido, de práticas válidas. Então, na internet, eu acredito que esse papel de quebrar o que nós chamamos de senso comum, dizendo, olha, não, mas espera aí, não é sair chamando todo mundo de machista, feminismo não significa mulheres contra homens, feminismo não significa que você não pode pintar a unha, que você não pode usar maquiagem, que você não pode usar saia, que você tem que ter uma determinada sexualidade ou não. Nada disso define. Eu acredito que, como o cyberespaço é um espaço que você não tem limitação de tempo e de espaço, é muito fácil tanto a militância feminista quanto os estudos feministas se perderem em discursos vazios ou discursos que, na verdade, acabam sendo de ódio. E não é isso, né, o intuito. Então, acredito que esse é um papel muito importante. Trazer para as redes sociais o que, na verdade, são as relações de gênero, não estereotipado de nenhum dos lados. Não esbarrar ali numa resistência a partir de mitos, de uma pseudo-equidade, mas realmente trazer aqui a emancipação para as pessoas compreenderem. Como o termo sororidade. Desde que começou a ser veiculado esse termo na internet, a sororidade, ele sempre me causou assim, um certo incômodo. E eu, durante muito tempo, pensei por que disso, né? A sororidade, esse termo, traz uma falsa impressão, uma primeira impressão de que as mulheres estão todas unidas, em iguais posições, todas partem da mesma posição de classe, de raça e de próprias condições de gênero, né? Todas dando a mão juntas para se ajudarem. E quem estuda os feminismos e as ondas do feminismo, por exemplo,
e todas as vertentes que hoje existem do feminismo sabe que justamente é o oposto. Não existe essa sororidade. As mulheres negras, elas tiveram que se contrapor em relação às mulheres brancas para demonstrar, olha, suas pautas não são as mesmas pautas que as nossas. Depois o feminismo latino-americano e de regiões que não são consideradas centrais dentro do capitalismo, embora sejam também demonstrando as suas pautas, como o feminismo de mulheres muçulmanas. Na Índia, que tem diversas tradições que nós não entendemos, né? E podemos julgar que aquilo é uma opressão, como o uso do véu, algumas tradições religiosas. Então, na verdade, mulheres não formam um grupo homogêneo, é heterogêneo. Então, falar em sororidade, quando nós temos um grupo tão heterogêneo e que fala de lugares tão distintos, acaba sendo uma falácia, né? Vou pegar um gancho aqui do que a Paty falou sobre mudanças e avanços e trazer um pouquinho para o direito, que é a nossa área aqui comum. Você citou várias aqui, lei de igualdade salarial, tem Maria da Penha. Então, assim, me parece que legislação de proteção nós temos. Talvez ainda poderíamos ter mais, mas, assim, de certa forma nós temos a legislação. E agora, no judiciário também, protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, na OAB, uma instituição, tem também. Até que ponto, então, nós avançamos? Porque eu fico pensando assim, a gente tem a legislação, mas ainda assim parece que a gente ainda vê decisões que não atendem a esses critérios, decisões judiciais e mesmo dentro da OAB, por exemplo. Nós, do direito, costumamos ter um certo otimismo em relação ao direito, de que o direito vai resolver tudo, por ele só. Então, eu não preciso dialogar com a psicologia, eu não preciso dialogar com a filosofia, eu não preciso dialogar com a sociologia e com outras ciências, antropologia, que também há muito tempo estudam e versam e têm ações diferenciadas sobre relações de gênero, porque o direito é como se bastasse por si só. E não é verdade. Então, o primeiro aspecto é que o direito ele precisa se abrir em relação a pesquisas, em relação a normativas, em relação a outras ciências. Entender que o que me incomoda no direito, muitas vezes, talvez não seja a existência ou não de normas relacionadas a gênero, e sim quando a própria norma jurídica, a própria lei, ela é discriminatória, num sentido negativo. Ela própria promove, viabiliza uma discriminação de gênero ou uma violência de gênero. Sempre que uma norma promulgada visando uma determinada política de gênero, eu sempre gosto de analisar as razões, os motivos, né, de exposição da norma. Por que a norma está sendo proposta? E os debates no Congresso. Isso diz muito. Então, por exemplo, quando teve a reforma trabalhista em relação ao teletrabalho, ou posteriormente que teve a lei Emprega Mais Mulheres, algumas medidas normativas que foram estabelecidas sob o discurso de ingresso e manutenção de mulheres no mercado de trabalho, muitas delas era justamente confirmando a divisão sexual do trabalho, confirmando que, olha, nós estamos permitindo reduzir a jornada, permitindo uma jornada flexível, permitindo teletrabalho, principalmente quando essa trabalhadora tem filhos menores de 6 anos, ou ainda que sejam maiores, mas incapazes ou com alguma doença sob sua responsabilidade, porque assim ela consegue conciliar. A meu ver, esse tipo de justificativa para elaboração e publicação de uma norma, ela confirma uma violência, que é a divisão sexual do trabalho, ou seja, que a atividade socioreprodutiva, ou seja, atividade de cuidados domésticos, de cuidado de idosos, cuidado do lar, enfim, é da mulher. Colocando o homem, quando há o homem nessa relação, como um agente secundário, como se ele fosse auxiliar, mas que a mulher, além de
trabalhar na atividade produtiva, né? Ou seja, ali no mercado de trabalho, formal ou informal, porque fica difícil a mulher se inserir no mercado formal, ela tem obrigação de chegar em casa ou antes do trabalho, de deixar a comida pronta, de fazer a comida, de limpar a casa, de cuidar desse idoso, de cuidar, enfim, de um neto, de um filho, de uma filha. Então, isso é uma violência, isso eu chamo de violência normativa. É quando o próprio direito confirma uma violência. Então, a meu ver, o mais problemático talvez não seja o que muito se debate, que é a ineficiência de algumas normas que existem, como a Lei Maria da Penha sempre fala, mas não é, ela é ineficiente, mas precisa ter. Não é porque tem, sim, seus aspectos de ineficiência, principalmente onde colocar essa mulher quando ela sofre violência, quando o agressor viola ali a medida protetiva, o que ela vai fazer com o filho dela se ela sair de casa, enfim. É uma norma necessária. Não vou dizer que uma legislação que flexibilize uma jornada não é necessária, mas flexibilizar independentemente do gênero, essa jornada, que o direito ele não confirme nenhuma espécie de violência. Para isso, eu vejo como extremamente necessário que os profissionais de direito, e aí eu incluo advogados, advocacia pública, Ministério Público, magistrados, servidores, são necessários cursos de formação dessas pessoas sobre relações de gênero. Não tem como, né, você imaginar que uma pessoa vai conseguir pegar um processo e identificar que ali naquela fala existe escrito numa petição inicial, numa contestação, ou num próprio despacho, ou numa sentença, existe uma questão de gênero contundente se você não abrir os olhos para aquelas pessoas que não tiveram essa formação, porque nos cursos de direito ainda não é obrigatório, não existe ter uma disciplina de direito e gênero, não é obrigatório, né? Que não tiveram essa formação, imaginar que elas conseguirão, na prática delas, ter essa visão de gênero. A ideia é desmistificar essa ideia de que gênero é algo exclusivo da mulher, né? Que só a mulher fala, que é de mulher para mulher. Não, e outro ponto super importante que a Samia citou é em relação à formação mesmo do profissional, né, do direito, para que ele atue sobre essa perspectiva, mas isso vem da formação, né? Não adianta você ter uma legislação ou um protocolo se ele não teve essa formação para aplicá-la, né? Nós até falamos sobre isso no Conexões também, sobre essa atuação com perspectiva, né, do profissional do direito, principalmente do advogado de defesa, nesses casos que envolvem violência ou outras questões. Inclusive, Lei Maria da Penha fazendo 10 anos agora e as pesquisas indicando um aumento, né, expressivo do número de feminicídios. A lei de feminicídio é isso. Exatamente, me corrigiu, tá certo, a lei do feminicídio. E os índices indicando um aumento, né? Agora, pensando aqui, Sâmia, eu sou mãe de um menino, um adolescente, você também é mãe de um menino. E para essas gerações, para essa educação, eu acho até, conversava ontem com a minha sobrinha, que agora tem um menino também, ela falando que está sentindo que é mais difícil educar um menino hoje do que uma menina, para que tudo que a gente está falando aqui sejam percebidos e ensinados de outra forma. O que você acha sobre isso? Eu vou discordar um pouco no sentido de que é mais difícil se é menino ou menina. Eu tenho um menino, hoje quase próximo dos 4 anos. O desafio, na realidade, é você criar um ser humano. Essa é a realidade. É você conseguir embutir nessa pessoa valores não classistas, não elitistas, não racistas, não consumeristas e não discriminatório em qualquer aspecto que seja. Isso é um desafio. Por outro lado, como mulher, que já foi criança um dia, eu não posso olhar para o meu filho e não imaginar, nossa, pelo menos eu não vou ficar tão preocupada como se fosse uma menina. Por algumas circunstâncias, ir em algum lugar que eu não sei onde que ele está, com algum parente que eu não sei quem é, com algum coleguinha que eu não sei quem é, porque os indicadores estão aí. Mulheres ainda são as maiores vítimas de violência de gênero.
não que os homens não possam ser. Então, o desafio que eu vejo independe do gênero da criança, e sim de você criar um ser humano. Cidadão para o mundo. Um humano mesmo, né? Um humano. E sobre o Oscar? A premiação de melhor atriz, né? A vencedora, uma atriz de 25 anos, que concorria com a nossa Fernanda Torres, de 59, e Demi Moore, de 62. Se falou muito sobre etarismo, que ela ganhou por ser mais jovem, que a academia não aceitaria uma mulher mais madura ganhando um Oscar. O que vocês pensam a respeito disso, Sâmia, Patrícia? O que vocês Curiosamente, há 25 anos atrás, quando a Fernanda Montenegro também concorria como melhor atriz. Foi Caguinho de Papo. Pois é, também a ganhadora do Oscar de melhor atriz era uma moça bem mais jovem, não me recordo. Shakespeare Apaixonado. Exatamente isso. Um filme de sessão da tarde, mas que uma atriz bastante mais jovem acabou roubando a cena como melhor atriz. E agora se repete 25 anos depois, né? Confirmando, né? Isso confirma a pergunta inicial que vocês colocaram aqui. Já pararam para pensar que gênero está em tudo? Em relação ao Oscar, lógico que o Oscar sempre é polêmico, né? Eu não vou reduzir a decisão do Oscar apenas por uma questão de gênero. É óbvio que hoje, com a expansão da academia, pode ocorrer deles terem visto a questão que o outro filme, né, tratou, a Nora, sobre a imigração, principalmente de asiáticas, para o serviço de sexo nos Estados Unidos. Tem essa questão sensível, né? O uso, a objetificação do corpo da mulher, envolve cartel de drogas e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas fazendo um recorte pela questão de gênero, o filme A Substância é um filme polêmico, principalmente pelo final, porque aí você tem que... quando você vê um filme, você tem que entender a direção, quem é o diretor, e me parece ali que aquele diretor, ele quis fazer um terror à la Hitchcock, né? Um pouco psicose, um pouco o terror ali da década de 70, que era um pouco folclórico, um pouco sátira também, né? Uma forma de sátira, de humor ali no terror. Então tem que observar essa tradição. Mas o filme tem uma questão de gênero ali, principalmente na cena do espelho, que é a famosa cena, né? Não tem você como mulher não ficar chocado com aquela cena. Eu, quando assisti e vi aquela cena, eu pensei, a mulher constantemente está se sentindo inadequada. Se ela é jovem, é porque ela está assistindo igual uma mulher que não é da idade dela, ela está ocupando um cargo que não deveria ser o cargo da idade dela, não tem competência suficiente. Para você ter noção, quando eu tinha 15 anos, eu fui num colégio aqui em Londrina, bem tradicional, à época, isso faz bastante tempo, tá, gente? E a minha mãe foi comigo pedir uma bolsa de estudo naquele colégio, porque era um colégio particular, eu estava num colégio público. E a gente não tinha condições de pagar um colégio particular, eu estava indo para o colegial. Minha mãe apresentou minhas notas para ele, tudo, meu histórico. E ele virou e falou assim, ela não tem cara de boa aluna, ela tem cara de modelo. Nossa. A minha competência foi avaliado pelo meu estereótipo, pelo meu físico. Então, assim, hoje, como uma mulher, né, mais velha, eu olho para aquela cena do espelho e também penso, nossa, será que essa roupa aqui eu não tô parecendo uma menininha? Não tem como, por mais que eu seja feminista, por mais que eu seja uma estudiosa de relações de gênero, não tem como você, tá quase no subconsciente, olhar e falar assim, nossa, será que essa saia tá muito curta para minha idade? Ah, será que esse vestido aqui não vai dar uma ideia diferente, né? Quantas vezes, né, a gente pensa se está adequada? Sim. Esse filme é incrível por isso, né? A Substância. E mostrar um corpo de uma mulher mais velha. Geralmente o corpo de uma mulher mais velha não aparece em Hollywood, né? Por outro lado, o nosso filme, né? Ainda Estou Aqui,
É interessante como o diretor, e isso me impactou, como ele conseguiu trazer a figura da mulher nesse filme. Porque é um filme contado a partir dos olhos de uma mulher. Isso. Sobre a ditadura. A violência que ela sofreu e que toda a família dela sofreu pelo Estado. Qualquer, talvez, outro diretor, não sei, ao ver a história dessa mulher, poderia imaginar fazer um filme num senso mais comum. Que tudo bem, mas antes dela ir voltar a estudar, antes dela se tornar uma advogada, defensora de direitos humanos, ela se descabelou, ela chorou um monte, ela ficou uma mulher amargurada. E, na verdade, não. Ele teve uma visão dessa mulher, que é uma mulher de carne e osso, com certeza, mas... E não é, por outro lado, uma mulher estereotipada do tipo, hoje, né, que se faz a super-heroína, não chora, é a mulher que é boa em tudo. É uma mulher humana, que tinha uma família enorme e que foi retratada de uma forma, olha, vamos recomeçar. E continuou lutando pelos direitos dela. Então, eu acho muito interessante a forma como ele conseguiu não estereotipar nem para uma mulher desesperada, mal amada, e nem para uma super heroína que conseguiu tudo porque é a mulher que a gente quer hoje, que ela faz tudo. Eu confesso que não assisti o filme até agora, porque eu queria ler o livro primeiro, né, e eu encerrei o livro há pouco tempo, mas assim, me impactou essa visão também da mulher, assim, que não é uma super heroína. Quando ele narra, né, quando o Marcelo fala sobre a mãe, assim, até das imperfeições, essa trajetória sem ser um heroísmo é bem retratado. Eu achei bem legal, assim, esse recorte que ele fez. E talvez muito do sucesso desse filme seja por isso. Eu confesso que quando eu terminei de assistir o filme, a maioria das pessoas que estavam na sala de cinema, nós ficamos imóveis. Terminou o filme, os créditos passaram, ligaram as luzes, as pessoas estavam sentadas. Justamente porque não é algo estereotipado, nem, né, como uma louca, e nem como uma heroína, mas como a nossa mãe, como nós muitas vezes somos, como pessoas que nós admiramos, nos inspiramos, mulheres de verdade. E eu acho que isso atravessou, pelo menos o meu ponto de vista, o recorte que eu faço, isso me atravessou. Que aquela pessoa podia ter sido eu, e terminado o filme, acaba, eu fico imóvel ali, a única vontade que eu tinha era de abraçar aquela mulher. E o que foi impactante, né, no final desse filme que eu fui assistir, o cinema não estava cheio, e tinha uma senhorinha, que ela estava com a neta dela, mal conseguia andar, a senhorinha, que com certeza então pela idade passou pela ditadura, que nós não passamos. E ela falou assim, ela virou para mim, nossa, mas as pessoas que negam a ditadura não vêm assistir esse filme, né? Deveriam vir. Vindo de uma senhora que passou por aquilo e assistiu aquele filme e de certo rememorou a história dela, isso é muito forte. Sâmia, como uma última reflexão, né? Se você pudesse deixar um aprendizado para nós sobre gênero, né? Para as pessoas que estão ouvindo hoje, qual seria essa reflexão? A reflexão seria adquirir uma consciência de gênero. Tem uma autora americana que eu gosto bastante, a Bell Hooks, que ela escreve os livros com base em Paulo Freire. Isso é muito interessante porque é uma americana. Ela pega ali a teoria da educação como libertadora, emancipadora do Paulo Freire e desenvolve. Ela diz o que é ter uma consciência feminista. E nós vivemos em uma sociedade que tem vergonha de dizer que é feminista, talvez pelos estereótipos que rolam por aí, então não quer se identificar porque existe esse peso de se identificar como feminista. Eu penso assim, estude sobre isso, mas não de qualquer pessoa, não ouça qualquer pessoa que fala que é feminista, porque não basta dizer que é feminista, e sim, primeiro, qualquer pessoa que se oponha ao sexo oposto, que fale contra homens, que fale mal de homens, não é feminista, por mais que se diga. Porque, como eu disse, o discurso não é de ódio.
Então, busque informações coerentes, filtrar na internet, né, o que realmente é feminismo, feminista e se identificar. Porque a partir daí você consegue visualizar de forma diferente as suas relações pessoais, com seus familiares, íntimas e relações de emprego e até profissional. Sâmia, muito obrigada por você ter topado participar do primeiro podcast do Conexões. Foi uma honra e uma alegria ter você aqui. E obrigada, Paty, minha companheira de Conexões, né? Que estamos estreando o primeiro de vários. De vários projetos e de vários podcasts do Conexões. Eu adorei também a nossa conversa. E antes de encerrado mesmo, Sâmia, eu vou aproveitar que você está aqui e pedir uma dica de leitura ou podcast para quem gostou do que nós compartilhamos hoje, para quem quer conhecer mais, aprender mais. Olha, tem um livro que eu acho que toda pessoa, pelo menos no Brasil, independentemente do gênero, deveria ler na vida. É o Diário de uma Favelada. Esse livro retrata uma mulher na década de 50, 60, no Brasil, uma mulher negra, e ela que mal sabe escrever, e ela relata o cotidiano dela. E é muito significativo porque aquilo é Brasil, e ainda é Brasil. E ela fala no que se tornou, né, naquele diário que se tornou o livro dela, que o sonho dela era ser escritora, alguém que mal sabia escrever, o que ela conseguiu. Um dia ela está descrevendo uma campanha política na favela onde ela morava, e ela diz assim: toda pessoa que um dia quiser governar o Brasil, que tem a pretensão de governar o Brasil, deveria ter passado fome. Porque só quem passou fome sabe o significado disso. Não é que eu estou desejando que toda pessoa passe fome, não é isso. Mas o livro dela tem um cunho político também, né, de crítica política no sentido, não basta vir aqui na favela fazer campanha e esquecer dos excluídos do nosso Brasil no restante. Então, principalmente quando nós temos severas críticas a políticas públicas distributivas como Bolsa Família no nosso país, eu acredito que a leitura desse livro nos faz lembrar que políticas distributivas em um país tão desigual são importantes. Sâmia, muito obrigada por você ter topado o nosso convite de estrear o podcast do Conexões. Foi uma alegria e uma honra ter você aqui. Obrigada para minha companheira do Conexões, a Paty. E a partir de agora, todo mês, nós teremos um podcast do Conexões. Curtam Conexões, sigam o Conexões e aguardem o nosso próximo podcast. Um podcast por mês, é isso, Patrícia? Um por mês. Sempre com assuntos muito interessantes.